Galerinha, agora nós vamos para a nossa aula então de configuração eletrônica. Aula importantíssima para vocês entenderem bastante conteúdos, tanto de reações orgânicas quanto de oxidações, que cai na UniOeste também, tá? A parte de físico-química, de entalpia. A configuração eletrônica, ela é a base para muita coisa, então prestem atenção, anotem, façam o exercício juntos comigo, que vai ser muito bom para o aprendizado de vocês. Vamos então começar aqui com o nosso diagrama de Linus Pauling. Provavelmente vocês já ouviram falar nesse diagrama. Prof, primeira pergunta, isso aqui eles fornecem na prova? Não, eles não fornecem, vocês precisam saber, tá? Assim como eu já comentei que na parte de tabela periódica, vocês têm acesso, né, a uma tabela com certeza bem mais simplificada, com o símbolo, com a massa e com o número atômico do elemento apenas, essa parte de distribuição vocês não conseguem ter acesso, tá? Como que funciona para montar essa distribuição? Aqui ela já está montadinha. Eu vou montar com vocês para ficar bacana e para vocês melhorarem também a prática, né, de montar, porque na hora da prova, se tiver algo disso, vai ser mais fácil. Lembrem assim, eu vou montar as principais, tá? Não vou montar todas aqui. São 7 camadas, né? Então, coloquem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Não sei se ficou bem feinho, eu vou apagar ele aqui e vou fazer ele de novo, tá? São 6 camadas. Opa, ele voltou ali. Tá. Agora sim, o lápis está funcionando. Essas 6 camadas, elas foram estudadas e foram atribuídas por meio de Bohr, certo? Que foi o cientista que falou que o átomo estava no centro, né? E tinham as camadas K, L, M, N, O, P e Q. E a gente viu que cada uma dessas camadas, elas comportam uma quantidade de elétrons. Se nós vimos também que o elétron, quando ele se encontra numa camada mais interna e ele salta para uma camada mais externa, quando ele retorna emitindo luz, tá? Também conhecido como salto quântico. E aí, então, a enumeração de 1 a 7 significa as camadas. Depois, nós temos os subníveis. Todas as camadas têm subníveis S. O que seriam os subníveis? Anotem lá, depois a gente vai ver bonitinho ali para frente também, mas os subníveis são o S, o P, o D e o F, tá? E cada subnível comporta uma quantidade de elétrons dentro dele, tá? Quando a gente fala do subnível S, ele tem apenas um orbital. Esse orbital, a gente fala que ele é o orbital 0, ele está no subnível S, e aqui ele comporta 1, 2 elétrons, tá, prof? O que essas meia flechinha aí são as representações de elétron, tá? Então, na química, quando nós estamos falando de orbitais, de distribuição eletrônica, nós representamos eles por meio dessas flechinhas, tá? Então, quando eu falo do subnível P, quantos elétrons são comportados no subnível P, sendo que ele tem 3 orbitais, olha só. Aqui é o 0, aqui é o -1 e aqui é o +1. Eu tenho que preencher, a gente já vai ver a lei que fala sobre o preenchimento desses orbitais. Mas, ó, eu tenho que preencher sempre eles de forma retilínea e depois eu voltar com eles na posição oposta. Quantos elétrons couberam aqui? 6 elétrons, tá? Então, olha só, tem uma pergunta. Quando eu tenho subnível S, eu posso apenas ter 2 elétrons? Sim. Todo subnível S pode ter, no máximo, preste bastante atenção nisso, no máximo 2 elétrons. Eu posso ter 1? Sim, a gente já vai ver exemplos de 1 elétron, tá? Eu posso ter 3? Não. Quando completar 2, se precisar de 3, vai vir para o próximo subnível, tá? Quando a gente fala do subnível D, ele tem 10 elétrons e o F tem 14, tá? Uma distribuição eletrônica que usa o subnível 14, ela é muito longa e geralmente não vai cair na prova do seu vestibular. Beleza, pessoal? Então, na prova, geralmente não vai cair
o subnível F, tá? Muito menos esses outros que eu estou representando aqui. Mas como o diagrama ele é uma forma geral para vocês terem conhecimento e conhecer também. Eu coloquei aqui para ficar bacana para o entendimento de vocês. Mas, lembrem então, conceitos importantes, retomando o que a gente comentou até o momento. São 7 camadas, certo? 7 níveis, representados por 4 orbitais. O S2, né, que comportam 2 elétrons, o P6, que comportam 6, o D10, que comportam 10, e o F14, que comportam 14 elétrons. Aqui eu coloquei exemplos e nós vamos fazer exemplos juntos também, porque essa parte é prática, 100%. Prof, olha só, o oxigênio tem 8 Z, e você falou para nós que o Z ele é um número atômico ou um número de prótons. Perfeito. A gente sempre vai distribuir esse número atômico, o número de prótons, na distribuição de Linus Pauling. 8, eu tenho que começar o meu diagrama sempre nessa ordem de zigue-zague, tá? Seguindo as flechinhas. Então, ó, 1S2, 1S2, 2S2, 2P4. Por que 2P4? Você falou para nós que o P, ele comporta 6 elétrons? Sim, mas ó, contem comigo. 2 mais 2, 4, mais 4 dá 8. 8 o quê? 8 elétrons. Então, eu completei a quantidade de prótons que eu tenho no átomo de oxigênio, tá? Perguntas extremamente importantes. Qual é a camada mais energética? É a última camada. Essa é a camada mais energética. Qual é a camada de valência? A camada, lembra que é um número sempre maior que está na frente. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Nesse caso, coincidentemente, a nossa camada energética, a camada de valência vai ser a mesma. Mas a gente já vai ver no exemplo de baixo que não necessariamente, tá bom? E olha só, prof, aqui você falou que tem um átomo com carga para fazer distribuição eletrônica, que você disse que a carga negativa significa que o átomo ele é um ânion. Quando que ele é um ânion, ele tem carga negativa e, na verdade, ele quer receber 2 elétrons e não doar. Isso mesmo? Isso mesmo. Então, olha só. Façam a distribuição normal, tá? Com 8, que é até o P4, como nós fizemos ali em cima. E aí, olhem só, eu coloquei 2P6. Por que eu coloquei 2P6? Porque ele ganhou 2 elétrons. Então, como ele ganhou 2 elétrons, eu tenho que representar esses 2 elétrons aqui na minha última camada. Por isso que terminou P6. Se eu perguntar quantos elétrons tem na minha camada de valência, ó, tem 2 aqui e 2 aqui. Quando eu somo o 2 com o 4, significa que eu tenho 6 elétrons na camada de valência. Quando eu somo esses 2 aqui, represento 8 elétrons na camada de valência. Por que a gente precisa saber essa quantidade de elétrons na camada de valência? Porque depois a gente vai fazer exemplos e ligações que vão ter como representação a quantidade de elétrons, ligações covalentes principalmente. E aí nós precisamos ter esses conceitos de quantos elétrons tem na última camada, quantos elétrons tem na camada de valência. Olha o exemplo do ferro. O ferro é um átomo com um número atômico um pouquinho maior, 26, né? Então, olha só, vou contar os elétrons aqui com vocês. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Fechou. Prof, terminou em 3D6. Essa é a camada mais energética? Sim, é a camada mais energética, tá? E qual é a camada? Deixa eu voltar aqui. E qual é a camada de valência? É a última camada. Olhando aqui, qual que é a última camada? É a 4, tá? Cuidem que aqui mora a pegadinha. Se a gente olhar para a última camada aqui, para o 3D6, a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Nós vamos perceber que o 3 ele não é a camada mais externa. Tem o 4 aqui perdidinho no meio. E por quê, prof? Porque a gente está seguindo quem? Está seguindo essa forma zigue-zague aqui, ó. 1S2, depois é o 2S2. Depois é o 2P6, aí desce para o 3S2. Aí sobe para o 3D10 e depois nós vamos para o 4P6, 5S2. E aí a gente continua aqui em forma de diagrama, tá bom? Então a gente vai fazer um exemplo agora, juntinhos,
para ficar mais fácil para vocês. Deixa eu só apagar o que eu tinha usado para exemplificar antes, que vai ficar melhor aqui. Coloquem lá, então, por exemplo, assim, ó, o átomo, o oxigênio a gente fez agora. Eu vou colocar o átomo de nitrogênio. O nitrogênio, ele tem 14 como número atômico, tá bom? Deixa eu só apagar esse oxigênio aqui. Então, o Z é igual a 14. Então, olhando para o diagrama, peguem lá na prova de vocês, se vocês têm impressa, ou na tabela periódica, algum diagrama e vamos acompanhando. Ó, 1S2, 2S2, 2P6, tá? Deixa eu voltar aqui no diagrama para vocês verem certinho. Ó, depois do 2P6, eu venho para o 3S2. Depois do 3S2, 3P6. 4S2, tá? Vamos lá, que aí a gente completa e fica bem bacana. 2P6, aí coloquem lá 3S2, tá? 3P6, 4S2, 3D10, tá, prof? Tem que conferir, sim, vamos contar lá. Quantos elétrons que deram? Se passou, a gente apaga, ó. 2, 4, 10, 12. Se eu deixar esse 6 aqui, o que que acontece? 12 vai dar 18, né? Então, significa que tem que ser 14. Então, significa que aqui vão ser só 2 elétrons. Não vai precisar do 6, ok? E esses outros aqui não vão precisar também, tá? Olha a minha pergunta, qual é a camada mais energética? É a última camada. Aqui, por hora, é a 3P2. Quais são a quantidade de elétrons na camada de valência? 4, porque tem 2 aqui e 2 no subnível P. Tranquilo, galerinha? Olhem só mais um exemplo, para finalizar. Deixa eu apagar aqui o meu lixeirinho. O que acontece? Se eu tiver o átomo, por exemplo, de cloro, tem 17. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Olha só, 2, 4, 10, 12... 18. Parou aqui, na verdade, né? 18. Vamos apagar esse aqui. 18 certinho, só que é 17, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar um 5. Camada mais energética, 3P5. Quantidade de elétrons na camada de valência, 7 elétrons. O que significa o átomo de cloro ter 7 elétrons na camada de valência? Significa que ele não é um elemento estável, tá? Quando eu for falar de tabela periódica para vocês, vocês vão ver lá bem nitidamente que tem os metais e tem os ametais, tem os gases nobres. Cada um deles tem características semelhantes. E essas características, elas são compostas também de acordo com a semelhança que os átomos possuem entre si.